Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vão? Boa noite, tudo Boa bem, noite, Vitor? tudo bem? Tudo Boa certo noite. Boa também. noite. Muito bom tê-los aqui de novo na quarta-feira, né? Para os nossos estudos, depois da prática com a Lu. Sempre muito bem conduzida, né, Lu? É... Imagina. Obrigada, Bom, Vitor. tô olhando aqui hoje, não tem ninguém novo, né? O pessoal aí que já está acostumado com a gente de quarta. A gente está estudando o livro, né? Desperte já a Revolução de Si, do Guilherme Romano. E nessa semana a gente vai começar a conversar sobre o capítulo que fala sobre a natureza da mente e os enganos sobre controle, tá? Isso está na página 111, quem estiver com o livro aí quiser já abrir para acompanhar. Antes de tudo, só lembrando que a gente grava, né, disponibiliza no YouTube, então se tiver algum problema e não quiser mostrar, né, se identificar aqui, pode mandar mensagem no chat ou mesmo falar com a gente sem ligar a câmera, sem problemas, tá bom? Bom, eu vou lendo os trechos aqui, fazendo as reflexões, passando para vocês também, né? Espero que vocês tenham trazido as suas reflexões também, como eu pedi na semana passada, né? A intenção é de ficar conversando. Vocês estão me enxergando bem aqui? Minha câmera tá boa? Deixa eu ver aqui. Percebi que tá Sim, meio... perfeitamente, Vitor. A voz também tá boa? Não, porque às vezes aqui tá meio Sim, ruim, mas tô ouvindo bem. tá bom, beleza. Bom, então vamos lá? Vou começar então a ler sobre o capítulo e a gente vai conversando, tá bom? O Gui coloca aqui, né? Começa o capítulo falando o seguinte: Swami Vivekananda, o primeiro monge hindu a vir para o Ocidente, em 1893, explicou a natureza fugídia e complexa de nossa mente, em uma conferência realizada no Parlamento das Religiões, em Chicago, causando grande impacto nas estruturas do pensamento ocidental. Ele disse: Como é difícil controlar a mente. Ela já foi comparada a um macaco enlouquecido. Havia um macaco agitado por natureza própria, como são todos os macacos. Como se isso não bastasse, alguém deu-lhe muito vinho a beber, e assim ele ficou ainda mais agitado. Foi então picado por um escorpião. Quando um homem é picado por escorpião, ele pula durante um dia inteiro. Assim, o pobre macaco ficou pior do que nunca. Para completar sua desgraça, um demônio se apossou dele. Que palavras podem descrever a incontrolável agitação daquele macaco? A mente humana é como aquele macaco, incessantemente ativa por sua própria natureza. Então, ela fica embriagada com o vinho do desejo, aumentando assim sua turbulência. Depois do desejo tomar posse, vem o ferrão do escorpião do ciúme pelo sucesso dos outros. E, finalmente, o demônio do orgulho entra na mente, fazendo com que ela se julgue ser muito importante. Como é difícil controlar tal mente. Bom, aí o Gui continua aqui na página 112, colocando assim: Qual seria a solução que este sábio e outros mestres dessas tradições meditativas nos dariam quanto a este macaco incontrolável, essa força voraz e inquieta de nossa mente? Em primeiro lugar, diriam, vamos tentar capturar esse macaco. Mas eu afirmo a vocês que, em uma agonia tão profunda, tentar capturar ou controlar de maneira violenta só vai causar mais uma dor a esse macaco da nossa própria mente. Este é outro ponto com o qual precisamos trabalhar: a ilusão, o fetiche e o delírio sobre os controles. Bom, essa é muito legal, né, o que coloca aqui sobre a questão da natureza da mente ser extremamente turbulenta, como um exemplo do macaco aqui que é picado por um escorpião, tá bêbado, apossado por um demônio, porque é o que todo mundo passa, né, o que está dentro da nossa cabeça. Isso todos aqui, né, uma coisa, um consenso, nossa mente é assim. E quando, né, você vai meditar, começa a meditar, você fala, nossa senhora, como lidar com tudo isso, né? Porque é difícil, né? Se olhar nessa turbulência, ela é devastadora, né? Ela te joga para um canto, para um outro, daqui a pouco você está imerso num pensamento, você sai dele e já entra em outro, aí junto com isso mistura emoções, vem tudo, né, de uma vez. Então, é aquele reboliço, né, que tanto nos maltrata.
E quando você começa a fazer as práticas, você fala, tá bom, e como que eu lido com tudo isso, né? E uma das primeiras que a gente tenta fazer, nós, né, acostumado com essa coisa de controle, é querer ir na força, né? Querer falar, não, negar, né? Primeiro você quer negar os pensamentos. Não, não quero pensar isso. Vem aquele pensamento, né, que você não quer pensar, mas ele vem. Você fala, não, como eu vou pensar isso aqui? Mas ele vem, toda vez. E você quer negar ele. E isso só está alimentando esse ciclo vicioso, né? Quando a gente, é, quando a gente quer essa guerra, no meio de uma guerra, já é pior ainda. Você está alimentando esse estado da mente, né? Quando você cria mais conflito. Então, essa tentativa de você capturar, né, o macaco, né, a mente, de forma violenta, ela só vai te trazer uma exaustão, né, e vai piorar o seu estado mental, né, porque a partir do momento que você tenta impor, né, que algo que já tem por natureza ser turbulento, você tenta impor isso através da força, você não vai conseguir controlar isso de forma alguma, né, muito pelo contrário, você vai alimentar mais esse estado, né? Isso às vezes pode até te frustrar, você fala, nossa, mas eu sinto que meditar e eu não consigo controlar minha mente, né? E essa é a falsa ideia de controle que o Gui está colocando aqui, porque a ideia toda não é ter um controle sobre isso, né? Aí ele vai continuar aqui colocando nesse seguinte sentido. O caso aqui não é controlar nada, é observar e apaziguar. Deixar que esse macaco pule enquanto observamos os seus movimentos, despretensiosa e pacientemente, como se fôssemos observadores de um filme, usando de técnicas específicas, como as ensinadas neste livro, bem como as técnicas ensinadas em verdadeiras escolas e tradições. Então, quando o macaco finalmente aquietar, aí sim, dócil e amigavelmente o capturamos, não de maneira violenta, mas em um abraço carinhoso. Isso é muito importante, né, na meditação, porque primeiro você criar essa ferramenta de observar, sem identificar. Isso é muito difícil no começo e continua sendo por muito tempo, porque muitas vezes você vai perceber que você já foi levado por um pensamento, né, por alguma situação, você revive algum passado, você fica pensando no que você quer para o futuro, pensando no seu trabalho, em todas as coisas que todo mundo pensa. E às vezes você pega coisas que você vai estar meditando, ela fica 15 minutos dentro de um pensamento, né? 20 minutos. E isso acontece, tá bom? Eu acho que a grande chave é quando você se perceber nesse estado, é você não brigar com ele. Não falar, nossa, fiquei 15, 20 minutos nessa turbulência, porque, né? Aí você cria esse conflito, né? Que só vai alimentar mais ainda esse estado. A ideia é você, quando ficar esse tempo, né, absorvido em tal pensamento, ou identificado com ele, é quando você se perceber nele, você sair e voltar para a técnica, e voltar para a prática, e dialogar com isso. Né? O que a Lu fez hoje na prática, e é muito interessante que nós, né, criamos essa ferramenta, né, durante a nossa prática, esse diálogo consigo, né, de olhar às vezes um pensamento inquieto e falar, não, agora não, me dê licença, estou no meio da minha prática, né? E se ele persistir, você às vezes pode ir mais fundo, até usando o seu discernimento, falar, mas por que que você está surgindo assim tão de repente, né, e tão incisivamente, né, em cima contra mim? E você vai descobrir de onde está vindo ele, por que que de onde está surgindo isso, né? E com a compreensão você consegue acalmar aquilo, né? Mas isso faz parte da prática. E o diálogo é muito importante consigo mesmo, né? E essa questão da não violência é muito importante. Porque todo mundo fala não violência com o próximo, não violência com o mundo, mas a não violência conosco também é super importante, porque quando você fala de não violência, você não é a favor da violência em nenhum aspecto, né? Não é só em violência de briga, né? A gente tem que falar de violência, a gente sempre imagina algo, uma briga e tal, mas também tem essa violência conosco, quanto a gente quer rebater um pensamento, quer rebater uma tendência, né? E isso só cria atrito, né? Isso você não consegue apaziguar dessa forma. Então, essa questão da observação desapegada, né? Porque aí é a questão da prática, né? Você tem que fazer de forma diligente e disciplinada, porque aí você vai, nesse movimento de se desidentificar, você vai percebendo a natureza desses pensamentos que são impermanentes, né? Você vai conseguir dar um passo para trás e começar observando eles não
vão te jogar nessa grande maré, né? Eles vão apaziguando com o tempo, né? Acho que essa é a questão. E quando eles estiverem apaziguando, você vai acolhê-los com carinho, aquilo, sem negação, né? Porque você fica negando, não vai parar de acontecer porque você está negando, né? Acho que a gente tem que saber acolher também, acolher com carinho, né? Que nem ele fala que nos tratar com carinho também, né? Não, a gente não tem que ser só amigo com os outros, ou ser só carinhoso com os outros, tem que ser também consigo próprio, né? Com sua própria mente. Ué, você tá com ela o tempo todo, para onde você vai? Né? Se você não tiver carinho, se você não tiver essa amizade consigo mesmo, não adianta você ter com o próximo, porque se você lida consigo próprio o tempo todo, então é muito importante também. Né? O que a gente fala sempre começa com a gente, para depois isso se estender ao próximo. Né? Então, essa ferramenta na prática ela é extremamente útil e ela vai te ajudar a acalmar esse macaquinho, né, bêbado, empossado pelo demônio, picado por um escorpião, esse que nos faz, né, nos faz deitar na cama e não conseguir dormir mesmo cansados, né? E eu queria saber o que vocês pensam sobre isso também. Quais foram as suas reflexões sobre esse ponto? Ninguém? Vitor, Oi, Lu. o que você falou é muito importante, né? A relação que você já fez com a não violência, que é quando eu li também esse início do capítulo, também me veio isso, né? Esse conceito do ahimsa, da inofensividade. E outro ponto que você comentou também que eu acho essencial é essa observação quanto ao desapego, à desidentificação, não brigar, né, com os nossos pensamentos, que está ligado à não violência, é muito importante na prática também para que a gente não se afaste, né, da prática diária, porque se a gente começa a brigar com isso que vem e se a gente não se lembrar que isso acontece para todos, né, que é um ponto que a gente sempre deve se lembrar, para todos nós esse macaquinho está presente, então não é que para um ele estará, para outro não, para todos nós temos né, essa quantidade de pensamentos o tempo todo, todos estamos seguindo no mesmo caminho. E se a gente começa a brigar com esses pensamentos, se isso se torna um momento desagradável, então a gente também, o que pode acontecer é a gente começar também a se afastar, né, da prática, porque se você senta e fica brigando, se você não quer se identificar com aqueles pensamentos, enfim, isso pode atrapalhar. Então, o melhor é deixar fluir mesmo, né? Saia desse controle, deixa a coisa fluir, aceite esses pensamentos que vêm à mente, né? Sem brigar, se respeitando, inclusive, né? Sendo gentil consigo, que é muito importante para a sua prática ter uma fluidez, né? E para que você possa valorizar esse momento que você está fazendo a prática como o seu momento. Né? Então, independentemente dos pensamentos que vierem, o que acontecer ao seu redor também, né? Como a gente falou hoje, não há nada de urgente naquele momento. Inclusive no livro o Gui fala, quando você fizer a sua prática, não se preocupe com o seu telefone, se vai tocar uma sirene na rua, não se preocupe com as coisas que estão acontecendo. Foque na sua prática e no seu momento, né? Para que você tenha um momento ali prazeroso e daí é que a coisa começa a acontecer, né? Perfeito, Lu. Ô, E é Vitor, muito disso. Pode, por favor, Paulo. tudo Tudo bem? bem, Paulo? Tudo certo. Gurudeva fala, né? O apaziguamento, né? É um exercício diário, né? É um pouquinho cada dia, não tem jeito. Todo mundo tem a mente assim.
E você reparou, quando a gente para meditar, que é aí que vem aquele turbilhão de pensamentos que você falou, meu, passei o dia inteiro agora que eu vou pensar nisso aqui. É incrível, né? Verdade. Oi, Paulinho, eu Oi, ia falar Leilinha. também, tudo bem? É, que não é para tornar a prática um fardo, sabe? Foi falado outro dia, não pode ser um fardo, tem que ser uma coisa prazerosa. Ai, eu que faço de manhã, eu sei que na hora de levantar não é fácil. Então, assim, é um esforço sobre-humano mesmo, né, que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que tentar entender que não pode ser um fardo, porque aí o negócio fica muito mais difícil. Se a gente levar para o lado do prazer, da coisa boa, do gostosa, que vai ser bom para a gente, aquela coisa toda, aí a coisa flui. Mas até chegar aí, é um caminho tão longo, dói, demora e dá trabalho. Não, tudo isso que vocês colocaram, né, faz todo sentido. Isso que a Lu falou de frustração, né? Isso pode gerar esse atrito com a prática. Se você criar isso, você se frustra e para. Você fala, isso aqui não é para mim, não. Né? Todo mundo fala, né, que eu medita para paz interior, mas nossa, eu sinto aqui ter uma turbulência, né? Só que as pessoas querem coisas rápidas, né? Não querem que seja um processo de transformação e que leve tempo, leva cuidado, leva trabalho, né? Para você fazer as coisas com excelência em qualquer campo da sua vida, você tem que praticar bastante tempo, né? Ninguém vira, por exemplo, um atleta profissional jogando bola, por exemplo, futebol, porque jogou 2 vezes bola na vida. Não, a pessoa treina bastante, se torna apta àquilo, né? As pessoas, né, nos seus trabalhos fazem, estudam, fazem pós-graduação. As pessoas, você tem que se movimentar, você tem que, né, ter experiência, tem que ter a prática, né? Porque aí você começa a entender como aquilo funciona, aí que você começa a ir mais fundo naquilo, né? Você não vai sentar em um dia e simplesmente somente vai estar quieto, né? Não é assim que funciona. Então, se você quer uma guerra com isso, na realidade você está querendo exercer um controle sobre isso, porque você acha que você consegue parar isso na força e não vai dar certo, né? E isso que vocês falaram é muito importante, né? Saber a importância para a prática, né? Nossa, assim, quanto de tempo que a gente gasta fazendo besteira? Quanto tempo você passa, assim, brincando no celular, assim, olhando a vida alheia, olhando besteira na internet? Pelo menos umas 2 horas, talvez, do seu dia, né? Uma pessoa ainda que mexe pouco, né, no celular. Ou vendo, né, esperando alguém te mandar uma mensagem, que a gente fica toda hora olhando. Tem gente que, nossa, eu vi amigos às vezes trabalhando lá comigo, o cara ficava dando F5 no e-mail para ver se chegava e-mail, sabe? Então, assim, a pessoa não consegue largar aquilo. Só que quanto tempo você se dá para você mesmo, né? Então, você sentar para praticar é um momento sagrado para você, né? É um momento seu. Então, valorize isso. É algo importante você saber, né? Você se conectar, você se tratar com carinho, docemente, amigavelmente e para se conhecer também, né? Porque a gente perde tanto tempo com coisa que não tem o menor sentido, com tanta besteira mesmo, né? E não valoriza esse tempo que a gente tem, né, para sua prática diária, né? Você não torna isso sagrado, né? É aquela coisa, você não pode fazer disso um peso, você tem que tornar isso algo sagrado mesmo, uma oportunidade sua, né, de se conhecer. Isso é muito importante, né? Bom, vamos continuar lá. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Acho que Ah, Paulinho, você que... só. Oi, Claudinha, por Oi, favor. tudo bem? Tudo bem. Só para colocar, reforçar tudo isso que vocês estão falando, é, a gente acaba ficando, de acordo com o tempo, com a experiência da prática, a gente acaba ficando bem seletivo. Então, o horário da prática, ele acaba sendo tão e tão importante que você acaba selecionando inclusive os pensamentos, porque fala, não, não cabe nada nesse momento. É o momento da prática. Então eu vejo assim, eu vejo que quanto mais a gente vai fazendo a prática, mais a gente vai deixando de dar importância para determinados assuntos. E eles se esvaem e quando vê, eles se resolvem sem você se preocupar com eles e se preocupar com o que realmente interessa.
que é cada vez se conhecer mais e se colocar da melhor forma, né? Então, é isso que para mim também eu observei estou observando nesse capítulo. É isso. Isso é muito da questão do desapego, né? Porque o desapego é justamente isso, é um desapego interno, né? A gente fala desapego, todo mundo pensa que é algo externo, que você tem que abandonar alguma coisa. Também, isso tem sua parte, mas o desapego interno é muito importante, principalmente o desapego dos nossos pensamentos, né? Que nos querem trazer para ele, para revivê-los, né? E para nos preocuparmos com ele, com alguma situação, né? E etc. A Alde mandou alguma coisa aqui, peraí, deixa eu ver. Ela colocou assim, o nosso ego querendo permanecer no lugar comum. Exato. Exato. Ali é o movimento que quer te deixar ali, né? Falar, ah, não, tá tudo bem aqui, vamos ficar aqui, ó, nossa vida é assim, isso, né, tá acontecendo isso, aquilo. Então, a partir do momento que você fala, não, peraí, eu preciso sair dessa roda aqui, né? Aí vai ter essa tensão. Se você tensionar mais ainda, querendo controlar esse movimento já que é turbulento, você vai criar mais confusão, né? E vai gerar tudo isso que a gente está falando até agora, né? Mas faz parte também. Vai acontecer. O importante é você sentar e praticar. Né? É bom a gente estudar essas coisas para você, quando estiver acontecendo isso com você na prática, você falar, nossa, é verdade, olha como eu estou tentando brigar com o meu pensamento, vou focar na prática. Ou quando você se perder num pensamento, ou em vários pensamentos, porque acontece, às vezes você fica, sei lá, 1 hora fazendo sua prática, 1 hora pensando nas coisas. Acontece, né? Então, é muito importante a gente estudar isso e saber que faz parte também do processo. E saber também que você consegue ir além disso. Né? Porque quando você começa a se aprofundar mais na prática, você vai conseguindo lidar melhor com esses estados mentais e com essas condições. Né? Bom, vamos seguir lá, aqui com um capítulo. E coloca assim: há que se falar mais uma vez sobre esse delírio fetichista do controle. Né? Nossa sociedade consumista e compulsiva acredita que pode manter as rédeas em situações que não estão sob seu poder. É neste ponto que, dirão os mestres, residem algumas das causas de nossos sofrimentos e inquietações, pois, enquanto tentamos segurar aquilo que não é possível segurar, enquanto tentamos de mão fechada segurar a areia e ela só nos escapa, nos sentimos frustrados e incapacitados. É isso que a gente estava falando até agora, né? A gente quer controlar aquilo, mas a gente vai conseguir dessa forma, né? E isso vai trazer o que a Lu falou, né? Você vai ficar frustrado, né? E desanimado, incapacitado. Aí você vai falar, nossa, eu não dou conta, tchau. Né? Abandono minha prática, porque isso aqui não é para mim não, gente. Né? Isso acontece muito. Aí ele segue aqui. Perca o controle, pois, na verdade, você não tem controle algum. Ouvi isso certa vez de meu mestre, e foi necessário uma grande dose de reflexão para entender que ele não estava me pedindo para ser negligente com a vida, mas sim para tirar o apego da necessidade de dominar as coisas. Né? Porque a gente tem essa coisa de dominação. Né? A gente está sempre querendo que tudo, não só na prática, tudo você quer dominar, né? Você quer que todo mundo, às vezes, quer que todo mundo fique bem, mesmo você quer que todo mundo fique bem, mas se você quer dominar tudo para que tudo fique bem, isso também vai ser um problema, né? Eu acho que é você, a partir de uma reformulação sua interna, né, de tirar essa questão de dominar as coisas e de deixar essa transformação acontecer, é que você vai conseguir transformar mesmo, você vai conseguir se transformar, você vai conseguir dar conta de lidar com essa turbulência, né, e também vai dar conta de lidar com o mundo, né, porque, olha, em verdade, a gente não tem controle nem das coisas externas que nos acontecem, né, que é melhor exemplo que isso que uma pandemia, né, a gente não tem controle, né, mas alguém fez isso lá em outro lugar, mas influenciou no mundo inteiro, e você está no mundo, né, a gente está num lugar que as ações surtem efeitos em escala. Né? Então, a ação de uma outra pessoa pode gerar, por exemplo, uma bala num lugar, pode gerar um tsunami no outro. Então, a gente está num lugar que foge ao nosso controle em muitas coisas. Né? Agora, essa questão da dominância, do controle, a gente tem que parar e repensar isso. Né? Porque é aquela coisa que você quer lidar com tudo ao mesmo tempo e controlar tudo, você não aguenta, você vai se esgotar. Né? Isso é uma das causas dos sofrimentos e inquietações nossas, sim.
Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então vamos continuar aqui. Eu coloco assim: a vida segue um fluxo e um influxo que lhes são naturais, em um campo, em um tempo, em um espaço que lhes são próprios. Tentar desafiar isso é entrar em um processo neurótico de esvaziamento de si para uma tentativa frustrada de se dividir a fim de controlar o mundo que está ao nosso redor. É isso que isso que eu falei agora há pouco, que é tentar controlar tudo o tempo todo. Você não vai dar conta, né? Porque na realidade 99% das contas não depende de você, das coisas que acontecem não depende de você, né? As circunstâncias, né, acontecem, né? Nossa mente Aí ele fala assim, nossa mente nos pedirá cada vez mais coisas, mais referências, pois o maquinho quer entreter-se. Todo momento, né? O celular, por exemplo, informações, ele quer coisas para ele se entreter, né? E a partir do momento que você para e fala, não, pera lá. Aí você vai ver o macaquinho querendo tudo, vai ver toda essa coisa batendo cabeça, né? Uma coisa com a outra. E se você for tentar controlar isso, na força não vai dar certo. Aí ele segue aqui. O que nós devemos fazer é tentar minimamente aquietar a sede voraz desse macaco. Porque é voraz, né? O quanto a nossa mente é ardilosa, ela é inteligentíssima, né? A nossa é uma ferramenta preciosa. Só que é uma ferramenta preciosa que quer sempre se alimentar de algo, quer sempre algo, está sempre remoendo o passado, né? Pensando no futuro, pensando como isso deveria ter sido, ou como foi, ou o que pode ser amanhã, né? Por quê? Porque a gente quer o controle, né? Porque a gente quer o controle das situações. Isso está inserido nesse movimento. Essa necessidade de controle, ela alimenta o macaquinho, né? Aí ele segue aqui, né? Ô, Observando. Rita, Oi, deixa eu oi, só Lê. fazer eu não sei. Como você acabou de falar, a gente está sempre acostumado a ficar no celular, a ficar falando com os amigos, a esperar isso acontecer, aquilo, a gente está sempre para fora. E eu acho que acontece isso do macaquinho, porque quando você sente e fala, bom, agora eu vou relaxar, tudo aquilo que você fugiu o dia inteiro, porque você não teve nem tempo de pensar, porque você estava no celular, estava na televisão, você estava fazendo seus afazeres, trabalhando, qualquer coisa, quando você senta, aí que o negócio vem. Porque você praticamente, entre aspas, foge o dia inteiro, né? Com isso, com aquilo outro. Aí você fala, agora eu vou relaxar. Aí todo aquele turbilhão, né, aparece. Então, por isso que você não consegue. Aí vem o macaco, né? Por isso você não consegue relaxar. Exato, é a Acho que fuga, é né, isso. também. A gente foge de nós Isso. mesmos, né? A gente Exatamente. não quer lidar conosco, né? Porque às vezes é As nossas pesaroso. anestesias, né? Uhum. Essas são as anestesias, porque é aquela coisa, né? Todo mundo fala, depois que põe a cabeça no travesseiro à noite, porque ali você presta contas com sua consciência, né? Com tudo que está acontecendo, com tudo que rola com você, né? Então, a gente foge desse lugar porque é um lugar que pode te machucar, né? Um lugar que você não quer visitar, um lugar que você tem medo de visitar, né? É complicado mesmo, né? E esse entretenimento justamente muitas vezes são anestesias para fugir de si próprio, né? É verdade. Aí ele coloca aqui. O que nós devemos é tentar minimamente aquietar a sede voraz desse macaco, observando a partir de meios hábeis e técnicas consistentes e conscientes, não como controlar, mas como aquietar. Exato. Então a gente vai partir das técnicas, né, dos ensinamentos, né, porque isso faz parte também das nossas práticas, dos estudos, e as técnicas tanto de respiração, bom, tantas técnicas que a gente tem, né, tantos métodos que a gente tem para fazer aquietar, não controlar, né? Ela vem, não como dominar, e sim apaziguar. Não como conquistar por meio da guerra, mas sim por meio das parcerias. E por fim, como vencer a sociedade da espada, a sociedade patriarcal da violência e da guerra. Porque isso é arraigado na gente, né? A gente é guerrilheiro, a gente quer sempre bater de frente e fazer valer as nossas vontades, né? Inclusive conosco, né? Essa tentativa de controle é que a gente quer controlar e falar, ó, tudo agora, tudo para aí, vamos parar tudo, vamos ficar quieto, né? Isso é um controle, você está querendo pela força, só que não é assim que funciona, né? Isso se reflete também nas nossas atitudes exteriores, né? E em grandes proporções, inclusive, geram guerras, né?
Desse modo, aí ele continua assim, desse modo, exatamente, ele coloca assim, ó, conquistar por meio da guerra, mas sim por meio das parcerias, né? Parceria consigo mesmo, né? Ser amigo, né? Né? O que ele fala aqui, esse acolhimento com carinho e essa parceria consigo, ela é extremamente necessária para você conseguir lidar com a sua mente turbulenta, né? Para você conseguir lidar não só com a mente, mas também com os seus sentimentos, né? Que são as respostas que você dá, né? As respostas internas que você dá para os acontecimentos, né? Então, você saber acolher tudo isso com carinho é uma ferramenta muito mais poderosa do que com a violência, do que com o controle, né? Que a gente tem uma ideia falsa de que pela força é mais rápido, né? Pela força é mais assertivo, né? Mas talvez pelo amor seja muito mais poderoso, muito mais transformador, né? É porque a gente não acredita nisso. O problema é esse. O problema é que a gente quer sempre ir pela violência porque é um meio mais fácil e mais rápido, é algo que você está mais acostumado, né? Aí ele coloca assim, desse modo, poderemos desenvolver um mundo no qual façamos uso de todas as nossas faculdades no engajamento mútuo, em busca da harmonia e da completude de si, não vendo no outro inimigo, mas sim um alter ego, um outro eu. Desenvolvendo esta maturidade, rompem-se as fronteiras do egoísmo e cria-se um mundo mais saudável e lúcido. Isso só acontece a partir de discussões, de ações, de pensamentos e amadurecimentos que beneficiem a sociedade como um todo. Então é isso que a gente está falando, né? Essa necessidade de controle, de dominação interna que a gente também faz isso externamente. E a partir do momento que você vai tirando esse controle, essa necessidade de domínio pelo controle em si internamente, você vai transformar isso para sua vida externa e automaticamente você vai mudar o seu ambiente pelas suas atitudes, né? E se todos fizermos isso, o mundo vai ser um lugar muito melhor, né? Porque é muito fácil a gente falar em mudança e esperar que a mudança venha, não ser você mesmo ela, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos seguir para o próximo capítulo. Próximo capítulo, na página 115, né? Esse é um capítulo mais curto, então a gente hoje vai conseguir falar de 2, talvez até de 3, se der. Tá? O capítulo na página 115 que chama da impermanência e das oscilações dos nossos estados, né? Ele começa assim: nada é fixo e nada é permanente. Tudo está em constante e ininterrupta transformação. Essas são as palavras do Buda. Elas se assemelham bastante aos aforismos de Heráclito, filósofo pré-socrático, que dizem: para os que entram nos mesmos rios, afluem sempre outras águas, e no mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos. Ou seja, nunca entramos duas vezes no mesmo rio, pois as águas que nele correm não são mais as mesmas, e nós também não somos mais os mesmos. Então, esse movimento de impermanência, né, de transformação, é uma lei da vida, né? Ela acontece o tempo todo, tudo está se transformando, tudo nasce e depois morre, né? Inclusive estados internos, eles vêm, depois vão, depois passam, os seus pensamentos e a sua mente é assim também, né? Não é só a vida, não é só o mundo externo que é dessa forma, que funciona dessa forma, porque ele funciona, mas também os pensamentos vão e vêm de forma impermanente, né? Se você for observar eles com profundidade, eles não têm uma natureza sólida, eles vêm e vão, né? Eles vêm e somem, vêm e saem, né? E é muito importante observar também esse movimento interno de impermanência para você conseguir também, através da sua prática, das suas técnicas, você conseguir apaziguar a sua mente, né? Porque você não vai começar mais a alimentar aquilo, porque você sabe que aquilo é impermanente, né? Por outro lado, o que o Gui colocou aqui é sobre a impermanência, né? Que os budistas falam muito, né? E que torna a vida possível, né? O nosso problema é que a gente quer que as coisas sejam permanentes como quando elas não são, né? Eu li em algum lugar e isso eu achei muito legal, né? Porque as coisas são assim, a vida só é possível por causa da impermanência, né? Os nossos encontros com as pessoas que a gente ama, que nós amamos, só são possíveis por causa da impermanência,
é porque elas têm que surgir de alguma forma. Isso surge também tem permanência, né? Então, todo esse movimento, ele dá vida à vida, né? É muito legal. E também transforma. E transformação significa que também tudo que era vai deixar de ser algum dia, né? Todos os impérios, né? Tem uma música do Bob Dylan que ele fala isso, né? Todos os impérios voltam, né, a ser areia no momento. E é assim que funciona com o mundo, né? Também. E aí, vocês O Vitor, querem falar? é é um lugar ruim que a gente está, mas é um ruim conhecido. Que a gente acha que é melhor do que o bom desconhecido, né? Exato, aqui a gente vai falar. Nossa, isso a gente vai citar, mas talvez no capítulo que chama. Não sei se a gente vai conseguir entrar nele hoje, mas ele vai entrar provavelmente na semana que vem, que é o próximo, que chama Mares Confortáveis, né? Ele vai falar exatamente disso, né? Porque a gente não quer se abrir para algo novo, porque aquilo que a gente tá aqui, tá acontecendo, por mais que seja ruim, você conhece, né? Tá ruim, mas eu conheço, então tá confortável, né? Bom, aí o Gui continua aqui falando o seguinte: no que tange aos nossos estados emocionais, nossos aprendizados, valores, nosso corpo, os meios em que habitamos e tudo o que há na realidade humana experimentável, a priori não há como discordar desses dois mestres. Nada está fixo e tudo está em sutis, profundos e constantes estados de transformação. No entanto, o nosso ego, na tentativa de fazer conhecidos os campos em que habita, tenta manter uma ideia falsa de controle por sobre todas as coisas, na busca por uma sobrevivência perene, confortável e, por isso, virtualmente impossível. Né? Porque a gente querer, é aquilo que eu falei, a gente querer que as coisas sejam permanentes, quando elas não são. E você querer dar conta de que tudo fique bem e que nada que seja de ruim te aconteça, ou aconteça com aquelas pessoas que são próximas de você, que problemas não aconteçam, e que isso não aconteça, que aquilo acontece daquele jeito, né? A gente tem essa coisa, puta, eu queria que aquilo tivesse acontecido daquele jeito, não aconteceu, e você sofre tanto por causa disso, muitas vezes. Só que assim, são tantas condições, né, do mundo, são tantos acontecimentos, tantas circunstâncias, que é inevitável às vezes, entendeu? Não vai acontecer, a maioria das vezes não vai acontecer do jeito que você está esperando. Você pode até planejar, só que com a certeza de que isso pode não acontecer, né? Acho que foi o doutor, né? O doutor, você que fez uma pergunta, acho que numa live do Gui, sobre essa questão. Não sei se ele está aqui ainda. Foi sim. Fui eu sim. Sobre a questão de planejamento e a ausência de controle, não foi? Foi Foi o bispo, não foi? porque eu tô essa pandemia me levou a um estado meio de pânico, né? Então eu falei, Foi cara, mal. como é que eu posso fazer plano? Como é que eu posso fazer plano num estado desse? Como é que eu posso fazer as minhas coisas, né? Estudar. Como é que eu posso estudar num estado desse? E depois de tudo aí né, que a gente conversou, o que você acha disso agora? Qual é a sua nova visão sobre essa questão de planejamento e saber que você não tem controle, pode acontecer? O que você pensa sobre isso? Olha, ainda está muito difícil de lidar. Pela lógica, eu entendi tudo, mas o meu ego ainda não é capaz de lidar com isso. Eu tô ainda lutando contra esse medo, contra essa situação, para poder voltar a viver feliz, a deixar as coisas fluírem. Está muito difícil deixar as coisas fluírem do jeito que estão. Sim, concordo. Estão mesmo, né? A gente está vivendo uma época super complicada, né? E difícil mesmo de viver. Vamos, né, romantizar algo que é difícil mesmo. Você passar por uma situação dessa com uma pandemia, né? Isso abala a estrutura de qualquer um, né? A gente não pode falar, não, é tudo tranquilo, paz e amor. Não, porque de fato, sim, isso te choca, né? Você vê tanta gente morrendo, tanta coisa acontecendo, isso choca todo mundo, né? Mas também a gente tem que ter consciência de que olha, a gente pode planejar tudo, mas amanhã pode dar certo. A gente nunca sabe o que vai acontecer no amanhã. Né? A gente pode conduzir nossa vida para que ela talvez siga um caminho, né? Mas o dia de amanhã a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Isso faz parte do mistério da vida. Né? Mas é isso, vai viver num dia. E isso aconteceu, né?
comigo, porque eu estava passando por uma situação meio complicada também, meu pai estava internado, muito mal, e aqui a gente em casa passando por muitas coisas, a gente pensou, vamos viver um dia de cada vez, senão você fica louco, né? Vamos assim, viver aquilo que a gente fala, né? Você tentar se ancorar no aqui e agora, você tentar viver o seu presente da melhor forma possível, sem ficar projetando o futuro, sem ficar projetando o que vai ser, é a melhor forma de você se lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Porque se você ficar pensando, nossa, o que vai ser daqui não sei quanto tempo, quando vai sair essa vacina, né? Se você ficar nesse looping, né, de pensamento, você só vai estar te machucando, né? Você pode até pensar, puta, a vacina ainda não saiu, estamos pesquisando, bom, o que eu posso fazer agora, né? Com isso, como eu posso tornar minha vida sagrada? Olha, isso eu estava conversando com uma tia minha, né, que também estava passando por um momento muito difícil, e eu falei, olha, como a gente pode tornar a nossa vida sagrada no agora, né? Como a gente pode se tornar feliz no meio do caos, né? Só há um momento para isso, porque só existe um lugar para você viver, né? E só há um momento para você viver, que é agora, né? E como fazer isso? Bom, aí tem as técnicas, tem as práticas, aí é você colocar, né, colocar na ação tudo aquilo que a gente estuda na teoria, né? E levar aquilo que nós, né, os frutos da nossa prática, né, para fazer isso transbordar em todas as nossas ações, em todos os nossos, né, encontros nas nossas vidas, né? Isso que importa, isso que é transcender a prática que a gente fala, né? Mas não é uma tarefa fácil, não. Isso é difícil, né? E exige prática, exige tempo. A D colocou aqui que está vivendo um dia após o outro há mais de 3 anos. É verdade. Porque às vezes a gente está passando por situações super complicadas, a gente tem que fazer isso. E mesmo, né? E na realidade, nem só quando a gente está vivendo situações complicadas, a gente só tem um momento da vida. Só se passa agora, né? Por isso que a respiração, acho que essa foi a grande chave, né, dos mestres, e perceberem que a respiração é um grande veículo da libertação, porque você só consegue respirar em um momento, e você só consegue respirar no presente, né? Você só respira no presente, você não respira no passado. Então, por esse momento, ele te conecta, essa respiração, essa concentração na respiração, né, essa integração com a respiração, se tornar um com a respiração é você viver um momento. Isso vai te levar, né, para você atingir esse estado de plenitude no aqui e agora, né? Por isso que é tão importante, por isso que muitas das práticas de meditação vão justamente valorizar tanto o controle da respiração, né? Porque elas nos ancora, né, no aqui e agora, e não só viver o dia, né, e não só viver o momento, não o futuro ou o passado, né? A AD colocou aqui que o importante é a prática também no dia a dia, não somente na hora da prática. Exato. Isso é fundamental. Isso é aquela coisa. Faz fazendo. O melhor conselho foi faz fazendo. Exato, doutor. A gente pode ficar aqui, eu posso estar aqui dialogando, trazer um discurso maravilhoso, usar o discurso dos mestres. Só que você não fazer isso na sua vida, você não colocar em prática na sua vida, fica só no campo teórico, no campo às vezes até do diálogo. Você tem que experimentar, vai fazendo, vai fazendo a sua prática todos os dias, né? Executando as técnicas da melhor forma que você pode, porque as coisas vão acontecer, né? Método. Você tem método, tem resultado, né? E o resultado só pode ser o quê? Experimentado pela gente, né? Alguém quer colocar alguma coisa? O Vitor, também tem o grande ensinamento de um grande mestre que fala para a gente fazer independentemente como a gente esteja também se sentindo, né? Às vezes eu penso, eu não estou em condição hoje de fazer a prática, não estou muito legal, acho que não vai ser bom, porque aí esses pensamentos virão, ou então né, a gente fica querendo um momento que a gente esteja bem para praticar, né? E esse fazendo também é complementado por essa outra explicação. Faz da forma que você tiver como fazer. Se possível, coloca um horário que seja melhor para você, ou se não, claro, não precisa estabelecer horário, mas se você consegue estabelecer uma regularidade, então
Se você tem aquele horário de meditar, mas hoje não, acho que eu não vou conseguir. Não, não pensa, vai, senta e tenta. Se durante você realmente, né, não estiver ali conseguindo, tudo bem, mas se condiciona a isso, a fazê-la, né? Porque senão as coisas não vão acontecer. Se a gente esperar para fazer a prática só quando tudo estiver perfeito, né? Até mesmo a gente comenta, muitas vezes o nosso ego se utiliza do mecanismo e a gente só quer fazer a prática quando a gente estiver naquele nosso ambiente, naquele lugar, com as nossas coisinhas, então com aquela almofada, com a luz apagada, ou então no determinado local da nossa casa. E se isso não acontece, a gente fala, não, então não vou praticar porque eu não consigo. Né? Então, a gente fica criando uma série de mecanismos e condições e, como já falaram hoje, a Alde comentou, né? O nosso ego não querendo que a gente saia desse lugar comum, né? Exato. E assim, a gente querer esperar o momento certo para nossa prática, né? O momento que tudo esteja de acordo para você conseguir praticar. Olha, desculpa, você nunca vai praticar, né? Porque assim, sempre tem alguma coisinha, né? A gente que, né, atua e vive no mundo, sempre tem alguma coisinha. Então assim, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que, né, às vezes a vida nos golpeia muitas vezes, né? Senta, faz a prática, por mais que os dias sejam difíceis, né? Aquele é um momento com você mesmo, né? Lembra que a gente conversou no começo, né? Torna esse momento sagrado, né? Se dá essa oportunidade, porque o mundo de fato é cheio de problemas, né? Então assim, se você for esperar para tudo estar um paraíso, para você sentar e praticar em paz, não é assim. É praticar, muitas vezes você vai praticar quando tudo vai estar desmoronando na sua vida, né? Esse é o momento de você praticar também. E quando as coisas estiverem bom, é o momento também de praticar. Eu não sei se foi uma discípula do Yogananda que uma vez perguntou para ele, qual é o melhor momento? Ele falou, o melhor momento para você praticar é agora. Sempre o agora é o melhor momento, né? Então, porque você ficar esperando todas as coisas adequadas, na verdade é aquilo que a gente estava falando de controle também. Isso está muito ligado a isso, né? Você quer que tudo esteja certinho, 100%, para você fazer sua prática. Não, muitas vezes não vai acontecer assim. Vai ter dias mais favoráveis para você fazer a prática? Sim. Vai ter dia que você vai estar mais tranquilo? Sim. Mas você tem que praticar tanto nesses dias quanto naqueles dias que você também vai estar dando tudo errado. Sabe aquele dia que você acorda com o pé esquerdo e acontece tudo errado mesmo? Acontece com todo mundo. E nesse dia, onde eu digo que você tem que praticar? Sim. Porque a prática ela é feita de disciplina. Né? Ela é feita, você precisa sentar ali e praticar. Né? Porque se você parar por um tempo, você perde né? Você perde o time, né, dessa transformação. E a mente é muito, é o que a gente está falando, é um macaquinho bêbado lá. Então, se você simplesmente dá corda pro macaquinho bêbado e simplesmente deixar rolar, vai voltar tudo a ser como era antes. Né? E como já é, porque já é sofrido, não é? E também, só para complementar, e a gente procurar eliminar também essas nossas conclusões quando a gente fala assim, eu não consegui meditar. Eu tentei hoje, mas não consegui me concentrar, não consegui ficar em paz, os pensamentos ficaram vindo. Não, eu acho que sempre se a gente sentou, a gente respirou, aplicou a técnica, sempre a gente pensar que foi uma vitória, que conseguimos. Eu acho que a gente faz muito essa avaliação, a gente quer chegar numa conclusão que não aconteceu, porque a gente pensa no resultado, como o Gui explica muito bem nesses capítulos, né? Vai ser daqui a pouco. Se a gente pensar no durante, como você falou, no processo, que todo dia a prática está acontecendo e não focar no resultado, não existe, então, no nosso contexto esse não conseguir, né? A gente sentou, respirou, seja por 5 minutos, que se você fez as respirações, ficou ali tentando perceber o momento presente, se estabelecer, aplicando a técnica, por mais que milhares de pensamentos vierem à mente, já é uma vitória e já aconteceu a prática, né? Exato, e não tem esse negócio, né, Lu, de prática boa e prática ruim. Existe a prática,
né? Vai ser práticas mais difíceis às vezes, porque às vezes, é o que a gente conversou, às vezes sua mente vai estar muito mais turbulenta aqui alguns dias do que em outros, né? E vai ter práticas vão ser mais leves, você vai conseguir, né, conduzir de uma forma melhor, mas senta e pratica, porque às vezes, até nesse momento que você está, né, passando por muita dificuldade e por um estado mental às vezes muito difícil, você consegue transformar esse estado através das práticas, né? Faz também, vê o que acontece. E o que a Lu falou é verdade. Você sentou ali para fazer já. Nossa, é, pensa a quantidade de pessoas no mundo que fazem isso, né? Se você fez você se deu esse tempo para você sentar já, né? Está numa vida difícil, um momento difícil, isso já é uma grande vitória para você mesmo, né? Então é muito Acho que importante. a gente sempre procurar pensar, se eu sentei, apliquei as técnicas, tive o meu momento, já deu certo. Por hoje Exato, já deu certo. exato. A meta é o caminho, né? Isso é muito importante da gente aprender, né? Porque senão a gente nunca vai estar 100%, né? Nunca vai estar você está projetando a técnica em alguma coisa. Ah, eu não senti paz hoje. Ah, eu não. Calma, é o processo, né? Faz fazendo, né? Que nem o doutor colocou aqui, que nem a gente sempre fala. Fazendo, ou como diria lá Hiramachá, é fazendo um dia feito, né? Bom, aí o Gui coloca aqui, ele vai colocar bastante essa questão do controle, né, que a gente está falando. Aí ele vem, na sequência, e coloca o seguinte: tenho ouvido de alguns alunos, a minoria é verdade, que a prática meditativa não funciona e que os resultados que eles esperavam não aconteceram. Penso que haja 2 ou 3 respostas possíveis que atendem a maioria das pessoas com esse tipo de percepção. A primeira, esses alunos não praticaram com a insistência ou projetaram uma expectativa metafísica e delirante sobre o verdadeiro e precioso conteúdo e resultado das práticas que não condiz com o seu resultado verdadeiro. Ou 3, uma mistura das ambas. Ou seja, isso que a gente está falando, né, da questão da persistência e da insistência, que isso é fundamental, né? Vamos parar, gente, de querer resultado rápido, né? Vamos parar de querer que as coisas aconteçam simplesmente assim, né? Porque às vezes as coisas levam um tempo, que a gente conversou mais cedo, né? Até para você se tornar um profissional, para você fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que praticar, né? Você tem que ir fundo naquilo, né? Não é uma coisa que simplesmente você faz um pouquinho e já vai estar tudo certo, né? E a segunda é um ponto muito principal que eu acho que ele coloca sobre as expectativas metafísicas e delirantes da prática. E eu vou ler essa continuação porque linka com essa ideia da segunda parte, que ele vai colocar o seguinte: a coisa aqui é muita gente procura a meditação para fugir dos seus problemas, quando espera resultados sobrenaturais, com visões de deuses, energias, chakras e outras parafernálias discursivas que se apresentam como coisas muito bonitas para alimentar a instância de pensamento mágico e simbólico da nossa consciência e que, no entanto, não nos transformam em nada, né? Isso é muito importante, né? Primeiro, as suas expectativas. Você está meditando para quê? O que você está esperando disso, né? Será que essa sua expectativa não é que está engessando tudo, né? Porque você quer que a sua prática aconteça de determinada forma, de determinado jeito e atinja determinado resultado da forma que você quer, no tempo que você quer, né? Isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, né? O que a gente conversou algumas vezes, é necessário a gente manter uma mente de principiante, uma mente aberta, né? É você praticar com a mente aberta para o que vai acontecer, né? Deixar o velho para vir o novo. Não é você pensar no novo e esperar que ele apareça, né? Cuidado com as suas expectativas, né? E outra coisa, buscar fenômenos pela prática, né? Você ficar buscando visões e coisas que a gente lê bastante aí sobre chakras, isso e aquilo, né? Bom, fenômenos é o que a gente fala muito, né? O Gui fala bastante também. Fala assim, ó, fenômenos não transformam ninguém, né? E se você busca fenômenos, para quê? Os seus problemas vão continuar existindo, né? A razão da prática é responder a grande pergunta: quem é você? Né? Não é buscar uma visão simplesmente,
né? Porque isso não vai dar conta de te dar essa resposta. E até que você não saiba ela, você vai sofrer, né? Porque a grande matiz, né? De onde surge todos os sofrimentos, onde falam as tradições, é a partir da ignorância, né? A ignorância de não saber quem se é. Então, o que uma visão vai mudar isso, né? Claro que existem práticas que utilizam divisões, né? Mas são práticas, são técnicas, né? Transcende isso, né? Até, por exemplo, as meditações que utilizam, às vezes, eu li um livro do Swami Brahmananda, que ele, ele é um discípulo de Ramakrishna, e na ordem Ramakrishna, pelo menos na época dele, algumas meditações que eles utilizavam, eles escolhem, por exemplo, um ideal divino, por exemplo, você escolhe Jesus, e você vai meditar em Jesus, imaginar Jesus, ver Jesus, né, criar essas visões e tal, e você vai saudar, né, e fazer oblações a ele e tal, internamente no seu coração, só que até chegar um ponto de que você vai perceber que não há diferença entre você e ele, né? Até um ponto que isso vai te dar uma experiência direta da realidade, não simplesmente ser uma visão, meramente uma visão, entendeu? Então, até desses métodos, né, como os tibetanos utilizam muito de visualizações, né, como forma de você transpor os obstáculos da sua própria mente. Nessas técnicas, elas nada mais são do que fazer você ir além dessa mente que a gente está falando, desse macaquinho que a gente estava falando, né? É uma forma de você aquietar, são técnicas, são práticas. Não é o objetivo final você ver alguma coisa. Até porque você vê uma visão, simplesmente pode parar de aparecer, uma hora ela vai parar de surgir, né? E aí, o que você faz depois de tudo isso? Vai ficar lembrando daquilo, né? É o que a gente fala, fenômenos, né? Podem acontecer nas suas práticas, mas assim, vá mais fundo. Se você não sabe quem você é ainda, se você ainda tem se você ainda sofre, vai mais fundo porque você não chegou aonde tem que chegar, né? Aí o Gui continua aqui, ó. Essas caricaturas metafísicas são disfarce do nosso ego, se apropriando de tudo que fazemos e possuímos e mudando novamente a nossa realidade para que nós não nos transformemos. E é isso mesmo, né? A gente quer fuga, né? Muitas vezes a gente quer fugir da nossa vida, a gente cria essas coisas de espiritualidade e tal, porque a gente não dá conta da nossa realidade. Quando na realidade a verdadeira espiritualidade, aquela que é profunda, é aquela que ocorre no dia a dia mesmo. Ela está totalmente integrada com o seu dia, até mesmo com o ato de lavar um copo, né? Aí o Gui continua aqui. É aquilo que o grande mestre tibetano Chogyam Trungpa Rinpoche, né, chamava de materialismo espiritual, um fetiche por sobre a nossa prática que não nos transforma e tampouco é o que queremos. O que queremos, enquanto iludidos pelo ego e por essa falsa espiritualidade, é nos sentir diferente das outras pessoas, completos com alguma coisa que, de alguma maneira, dê conta de suprir aqueles buracos em nós, mesmo que de maneira artificial. Exato, é uma fuga. Você cria essa capa, eu medito, eu começo a falar de espiritualidade e tal, né? E você se perde nisso. Você cria um personagem, né? E às vezes você coloca até num pedestal, né? Imaginário. Você coloca nesse pedestal e começa às vezes a se julgar até melhor que os outros, né? Porque eu sei meditação, porque eu estudo os livros de tradições e tal, eu conheço um pouco, mas, gente, isso te dá a resposta final do que você é, né? Se não dá, então você tem que trabalhar muito, né? Isso não é fuga, é um encontro, né, radical com a realidade, né? Um encontro de frente a frente com a realidade. Não é uma fuga de problemas, não é fuga de sofrimento, né? É fazer cessar o sofrimento, não fugir dele. Aí o Gui continua aqui, a segunda coisa que acompanha esse delírio é uma fuga de si mesmo. Nós queremos escapar de nossas realidades, da concretude da prática, da objetividade e da naturalidade da vida. E aí está o nosso engano, pois é neste real, neste concreto, neste aqui e agora que se encontram as maravilhas e as belezas que a prática meditativa tenta nos mostrar. O mestre Thich Nhat Hanh, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala, olha, o grande milagre da vida não é caminhar sobre as águas, é caminhar sobre a terra. Né? Isso é um ensinamento muito profundo dele, que é, olha, a coisa já é sagrada como ela é.
Você não precisa ficar buscando essas outras coisas, essas outras visões e tal. A coisa já é sagrada tal como ela é. O problema é que você não vê isso. Aí o Gui segue aqui falando o seguinte: cada vez que escapamos do aqui e agora, do tempo real e presente para tentar alcançar alguma coisa que está fora, em vez de alcançarmos essas super verdades fantásticas que tanto almejávamos, entramos em reinos cada vez mais egoístas e mais delirantes. Então a prática torna-se um artifício do ego, não para que nos transformemos, mas para que continuemos fazendo a manutenção desses enganos que nos tornam tão mesquinhos, tão amedrontados, tão ignorantes e tão despreparados para o viver quanto sempre estivermos. Exato. Isso aqui tá aqui no agora, não delira. Cuidado com os delírios da prática, né? Porque a verdadeira transformação se dá na sua vida, na sua realidade e no presente, né? Aí o Gui coloca aqui: mirar no resultado da prática é perder o que ela tem de melhor para te oferecer. Os estados meditativos não vêm porque miramos neles. Eles acontecem de uma forma espontânea. Os verdadeiros mestres diriam: eu não vou me sentar para meditar, vou sim me sentar, observar e conduzir as cadências de emoções, pensamentos, sensações e tudo mais que advier do meu corpo e mente. E, de alguma forma, aguardar que a meditação aconteça. Mirar nos objetivos, nas finalidades das práticas, é perder de vista o seu percurso. É como quando, em uma longa jornada na estrada, esquecemos de observar as lindas paisagens que estão ao nosso redor e, por mirar apenas na meta, a viagem fica exaustiva, insonsa e árida, né? Então, assim, por mais que esteja uma meta que a gente fale aqui, que é um caminho para, né, para a liberdade, né? Se a gente só ficar olhando para ele, a gente não vai dar conta de fazer nossa prática diária, a gente não vai dar conta de fazer a prática que nos torna aptos para chegarmos lá, né? Então, cuidado com essa coisa de só ficar pensando na meta, a gente tem que focar também e assentar aqui na sua prática. Calma, faça a sua prática da melhor forma possível, né? Porque fazendo as técnicas da melhor forma possível, como, né, elas vão te impulsionar para esses estados meditativos. Elas são essas ferramentas para te trazer essa nova percepção sobre a sua consciência, né? Então não fica pensando na meta e às vezes até delirando sobre a meta, né? Porque é isso que ele fala bastante aqui. Às vezes fica até, deve ser isso, deve ser aquilo, tem que ser assim, ou daqui a pouco você leu no livro como que é a meta, você já acha que você já sabe ela, né? Mas não é na prática, né? Faz fazer. Aí o Gui continua: no entanto, se tivermos a humildade, a seriedade, a lucidez de percebermos que tudo no decorrer de nossa existência é o fundamental da prática e de seus processos de aprendizado, tornam-se inevitáveis o deleite e o reencantamento com a vida. Ou seja, é perceber que a própria vida é o caminho, né? Acho que tem um mestre Zen que ele fala, né, que a sanga também não é só sanga de praticantes, a sanga é o mundo, né? São todas as pessoas caminhando, né? Então, é você saber caminhar e saber que o caminho é a própria meta também, né? Porque ele faz parte da meta, né? Então, e isso traz um deleite com a vida, né? Perceber que essa transformação está acontecendo a todo tempo. Então, você, a partir das técnicas, a partir das práticas, você vai percebendo que isso também faz parte, isso é necessário para a sua transformação, né? Tudo, de certa forma, é necessário para que você se transforme, né? Todas as circunstâncias, tudo que acontece, tudo que vem, é necessário, porque faz parte do seu caminho, da sua estrada, né? Não negue isso, não fique só preso. Um dia, quando eu vou entrar no estado de samadhi, quando que isso vai acontecer e tal. Isso é delírio. Volta, faz sua prática. Aí ele continua assim: há um reencantamento com a eterna novidade que se apresenta em cada etapa, de modo que cada processo, cada dificuldade, cada êxito tornam-se uma expressão viva de um ensinamento, de um despertar por si mesmos, iluminuras que ilustram a grande obra de nossa existência. Sim, porque ela vai acontecendo, um desvelar de camadas, né? Você vai iluminando a sua vida, né? Você vai tornando ela sagrada. Aí o Gui finaliza aqui falando o seguinte: evada-se das expectativas. Elas são um produto último do seu ego. Também tentando evitar que você acesse as transformações que a meditação pode te oferecer. Não mire nos fins úteis da prática, ainda que ela seja repleta deles.
Não instrumentalize a prática para seus fins egoístas, nem a literalize, isto é, empobrecê-la. Pratique e vá observando o que acontece aí. Tente desenvolver um órgão de apreciação com toda e com cada coisa que lhe ocorre. E assim o resultado final será o de uma lucidez autoproclamada que te leve não à autossuficiência, pois isso, como já discutimos, não existe, mas a uma autonomia e liberdade em meio a essa interdependência que temos um dos outros. Ou seja, a importância de você manter uma mente livre o tempo todo, principalmente com relação às suas ideias, às suas práticas, deixar fazer acalmar essa expectativa, falando, bom, eu não sei o que pode acontecer, não sei o que vai acontecer aqui, mas eu vou praticar para ver se isso me transforma, né? Eu já vai pensando como vai ser, para de criar essa expectativa, porque muitas vezes ela ingesta a sua transformação e o seu aprofundamento na prática também. Aí ele finaliza aqui colocando o seguinte: ou você pratica disciplinada, diligente e devotadamente e realiza os resultados em si, ou não haverá guru, tradição ou força da natureza que lhe indique o caminho dessa transformação. E assim ele encerra o capítulo, né? Alguém quer colocar alguma coisa? E eu lembrei, quando eu li essa coisa de expectativa, de você pensar, projetar sua prática, eu lembrei do... Tem comentários. Ah, desculpa, eu não vi. Quem me comentou, perdão. A Josélia colocou bem interessante a explicação de vocês, faz a gente continuar persistindo. Isso é bom. Isso é muito... É isso, Josélia. A gente tem que persistir, né? Se a gente largar a mão, tudo vai voltar a ser como antes, né? Então, vai fundo, com disciplina, um dia após o outro, fazendo. Se deleite também com o processo de transformação. Não engesse ele, né? Não coloque peso, né? O doutor colocou que os fenômenos são sedutores, ou se são sedutores. Só que o fenômeno não vai te tirar do sofrimento, né? O CIDs, até poderes, né? Que os mestres serem todas as cartografias espirituais, né? Como mesmo Yoga Sutras, ele fala que quando você começa a praticar, você começa a ter acesso até poderes, né? Só que ele fala, até isso você tem que negar, porque isso são obstáculos no seu caminho, né? Porque se você quer, por exemplo, Deus por Deus, você quer Deus por Deus, você não quer Deus para você ter poder, você não quer Deus para você ter visões, você quer aquilo por aquilo, né? Se você quer verdade última, você quer verdade por ela, né? Não por leves visões, né? Por meras visões, você quer a coisa última, né? Você quer se ancorar naquilo, né? Não simplesmente ter coisas que são fugazes, né? Os fenômenos podem acontecer, mas eles são passageiros, eles também são impermanentes, né? O que a gente busca aqui, talvez, é algo que seja permanente no meio disso tudo, que é a nossa real natureza, né? Isso é o que dizem os livros, dizem as escrituras. Então, pratique, né? Por mais que os fenômenos sejam sedutores, eles provavelmente não vão tirar de um estado de sofrimento verdadeiro, que é aquele último nosso, né? Que é aquela coisa de você não saber quem você é. Eu acho muito legal essa coisa, porque que a gente está falando de delírio com a prática, ou mesmo de expectativa, porque no livro Autobiografia de um Yogi, que a gente já comentou em outras ocasiões, tem o capítulo onde o Yogananda, né, um praticante na época já extremamente avançado, quase um mestre, ele conta a vida dele, o caminho dele, né? E tem essa parte que ele conta que ele tem uma experiência meditativa, samadhi mesmo, né? Uma experiência em consciência cósmica. Ele narra de uma forma super poética essa experiência e tal. Só que logo na sequência, né, ele conversando com o mestre dele, né, ele fala assim: ó, durante meses, depois da primeira vez, ele fala assim, olha, o mestre, depois dessa experiência que ele teve direta de Samadhi, ele fala, ó, o mestre ensinou-me como repetir a abençoada experiência à vontade e também como transmiti-la a outros, quando seus canais de intuição estiverem desenvolvidos. Durante meses, depois da primeira vez, entrei em estado de união estática, compreendendo diariamente porque os Upanishads dizem que Deus é a suprema delícia. Certa manhã, porém, apresentei um problema ao meu mestre. Quero saber, Senhor, quando encontrarei Deus?
Aí o mestre dele fala, você já o encontrou? Oh, não, senhor, acho que não. Aí ele fala, meu mestre sorria e responde, com certeza você não está esperando um personagem venerável enfrentando um trono em algum cantinho antisséptico do cosmos. Percebo, entretanto, que você imagina que a posse de poderes miraculosos é a prova de que alguém encontrou Deus. Não. Pode-se adquirir o poder de controlar o universo inteiro e, não obstante, descobrir que Deus se esquiva. O progresso espiritual não é medido pela exibição de poderes externos, mas apenas pela profundeza da bem-aventurança alcançada em meditação. Deus é alegria sempre nova. Ele é inesgotável. À medida que você prosseguir em suas meditações durante anos, ele o fascinará com infinita engenhosidade. Devotos como você, que encontraram o caminho para Deus, nunca sonham trocá-lo por nenhuma outra felicidade. Ele é o sedutor para quem não há rival. Então a gente vê aqui que mesmo, né, o Yogananda, um mestre, depois de ter uma experiência, né, profunda em Samadhi, ele vem e ele tinha aquela visão, mas eu ainda não encontrei Deus, porque talvez na imaginação dele, Deus fosse outra coisa, senão aquilo, né? Porque acontece, né, o que a gente fala, os mestres, mesmo quando entram, uma vez, né, o nosso mestre falou, olha, o caminho verdadeiro espiritual só começa quando você entra em estado de Samadhi, ou seja, ali também começa um caminho, né? Então, mesmo ele tendo essa experiência, ele falava, mas cadê Deus? Ou seja, ele tinha uma expectativa ou uma imaginação do que seria Deus. E o mestre dele fala, não, isso não tem nada a ver com Deus. Você está indo para um lado errado. Deus não tem nada a ver com poderes miraculosos ou com uma visão de alguém, né? Ou uma visão de um ser barbudo em algum canto. Deus é a sua eterna felicidade, presente em você a todo tempo, sempre nova, né? Satidananda, que eles falam, né? Consciência, é o ser, consciência, né, e felicidade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com nossas expectativas, né, porque às vezes elas não correspondem com o que é de fato, né, e a meditação busca justamente isso, responder quem você é, né. Então, por mais que fenômenos sejam sedutores, isso não vai te dar essa resposta, provavelmente. Pelo menos é o que os textos falam, né. Acho que aí a experiência de cada um é que vale mais, né? A gente tem que experimentar essas técnicas em nós e ver se isso de fato é verdade ou não. Alguém quer colocar alguma coisa? Para a gente fazer um encerramento? Tá, vou fazer a oração de encerramento, então a gente... Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças e louvores a Deus, aos nossos divinos mestres, e nos curvamos a seus santificados pés de lótus de novo. Jai Gurudeva Shri Swami Shivarananda Ki Jai. Om Tat Sat. Om Amém. Jai Gurudeva. Boa noite, pessoal. Boa noite. Semana que vem... Boa Semana que noite vem, a todos. a gente vai continuar pela página 139, tá, gente? Na próxima semana, Tá bom, feito. porque a continuação daqui são práticas, né? Os frutos das ações, ele vai fazer as práticas, tá? Então, vamos fazer o estudo dos ensinamentos, que segue a partir da página 139, tá bom? Tá feito. Valeu. Abraço. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Boa Tchau. noite. Espero vocês semana que vem. Até mais.